Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória dos santos anjos da guarda, do Evangelho segundo São Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Havia, já no tempo de Jesus, a crença de que Deus encarrega da corte celestial seus anjos para guiarem, seguirem e protegerem os seres humanos. Esta é uma tradição que não é apenas cristã. Haja vista o que nós encontramos no livro de Tobias, onde o jovem Tobias é acompanhado na sua jornada pelo arcanjo São Rafael. Então, nós, como cristãos, recolhemos uma tradição judaica e como recebemos de Jesus também certas declarações que remetem a essa tradição, nós também recebemos a tradição judaica e procuramos nos aprofundar nela, sabendo que ao honrar os anjos, na verdade, nós queremos honrar ao próprio Deus. Hoje em dia existe muita fantasia em torno dos anjos. A fé cristã é bastante simples e sucinta. Os acréscimos são coisas que vêm de outras fontes que não são fontes cristãs, normalmente fontes esotéricas que misturam muito as crenças. Então os cristãos seguem uma tradição que é ininterrupta e que é muito simples, mas que é muito clara, e que não fica especulando para aquilo que nós não sabemos. Se fala de realidade ou de realidades que nos escapam. Então falamos apenas aquilo que recebemos. No texto do Evangelho de hoje, nós encontramos a referência aos anjos no final, por isso falo dela mais para frente. No início, encontramos a situação dos discípulos querendo saber quem é o maior no reino dos céus. Antes de tudo, nesta leitura constante do Evangelho que fazemos, percebemos que volta e meia vem à tona esta questão entre os discípulos. E isso nos revela com toda a segurança que havia ambições, que havia vaidades entre os discípulos de Jesus. E que Jesus, de uma certa maneira, põe para fora este tipo de sentimento, de busca de grandeza. A palavra aqui, quem é o maior, significa quem é superior, quem está por cima. Então, essa disputa, essas ambições, seguramente existiam no meio dos discípulos de Jesus. Os redatores, os evangelistas, descrevem de maneiras diferentes. No trecho que nós ouvimos hoje,
Mateus não descreve como se fosse uma discussão, como aparece em outros evangelistas, por exemplo, Lucas, Marcos, como se fosse uma disputa entre eles e que Jesus os interroga. Aqui Mateus apresenta como se fosse uma dúvida, uma questão escolástica. Então, não é Jesus que pergunta o que vocês estão discutindo, mas são eles que se aproximam de Jesus para fazer uma pergunta a ele. E com isso, então, de uma certa maneira, se embeleza um pouco mais o acontecimento. Mas o fato é que os discípulos tinham essas disputas e estas preocupações. Nada de extraordinário, porque nós, discípulos de hoje, vivemos girando em torno destas disputas, destas ambições, deste pensamento, mesmo que alguém não expresse, mas de sermos melhores, de sermos maiores. De uma certa maneira, nós temos sempre a visão de que nós somos os melhores religiosos do mundo. Se não formos os melhores homens, as melhores mulheres do mundo. Temos isso aqui como uma tendência nossa. Se você não tem, parabéns, Deus te deu um dom. A mim não deu, eu tenho. Dentro de mim eu tenho. Preciso lutar, preciso trabalhar muito para não deixar que isso aflore. Preciso recordar sempre a palavra de Jesus. Senão eu sou capaz de pisar nos outros e pensar que eu sou mais do que os outros. Não sou. Então, isso existia entre os discípulos. E aqui aparece então como uma pergunta: quem é o maior? Quem é superior? Jesus responde através de um gesto profético. Ele então chamou uma criança, colocou-a no meio deles e então disse: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Não só não sereis os maiores, como nem fareis parte do reino dos céus. Por que a criança? Porque na sociedade judaica, a criança representava quem não tinha direitos, quem era de fato o menor. Detalhe: nem Jesus vai apresentar a criança como sendo extraordinária. Nem Jesus vai apresentar um ideal de criança, dizendo ela é pura, ela não tem maldade, ela só brinca, ela só se diverte, embora isso aqui também possa ser meditado no Evangelho. Mas na palavra de Jesus não é isso que aparece. Jesus diz que quem quiser entrar no reino dos céus não tem que ser o maior, tem que ser o menor. A criança é menor, ele reconhece isso. Ela não é perfeita, não. Ela não é o religioso exemplar. Não é. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer desbancar os discípulos de suas ambições. O problema não é imitar as crianças. O problema é não ser como esses adultos. Derrubar as ambições. Reconhecer o seu nada, não é ser alguém, é reconhecer o seu nada. Esta é a relação diante de Deus que Jesus preconiza então nesta palavra. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior. Quer dizer, o pequeno é o maior. Aquele que sabe que não é o maior, este é o maior. Porque a grandeza do reino de Deus não consiste na superioridade de ninguém. Consiste exatamente na superioridade de Deus. Quem não é o maior por não ser. No reino dos céus, no reino de Deus, o maior é Deus. E qualquer um que pretenda ser o maior é o menor. E qualquer um que perceba que é o menor diante de Deus é maior porque expressa a grandeza de Deus.
A grandeza do ser humano, portanto, vai se apresentar na humildade e na sinceridade de saber que não é Deus. Porque toda vez que nós pretendemos ou temos certeza, às vezes, de que somos superiores, estamos tomando o lugar de Deus. Porque entre nós ninguém é maior. Entre nós e Deus, Deus é o maior. E esta é a ordem do reino dos céus. No final, Jesus então traz esta palavra: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Aqui ele não está falando propriamente só da criança, porque no texto que nós ouvimos, se lê do versículo 1 ao 5, depois se pula para o 10. É no versículo 10 que aparece: não desprezeis nenhum desses pequeninos. O que quer dizer que Jesus falou outras coisas antes disso, e daí ele não se refere só às crianças, mas aí ele se refere aos pequeninos de maneira geral. Mas ele diz: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. A grandeza deles é não serem grandes. São pequeninos. Eles são pequeninos, mas eles têm amigos poderosos. É uma maneira de falar. Não desprezem os pequeninos. E aqui acho que está a chave da mensagem desse evangelho. Não desprezeis os pequeninos. Não queiram ser os maiores, não desprezem os pequeninos. Por quê? Porque Deus não despreza os pequeninos. Porque Deus enaltece os pequeninos. Se Deus não despreza os pequeninos, não façam isso. Se Deus enaltece os pequeninos, então não queiram ser grandes. Queiram ser pequenos. É um pouco difícil porque nós temos uma necessidade de fazer sucesso. Temos uma necessidade de reconhecimento, temos uma necessidade de pensar que nós podemos, que nós conseguimos, que nós conquistamos. Isso significa uma maneira de querer ser superior. No reino dos céus, como explica Jesus, não funciona assim. Em São Mateus e neste evangelho, nós encontramos de uma certa maneira como que embutida a oração e a mensagem que nós temos no Salmo 130, que na minha opinião é o salmo mais bonito que nós temos. Senhor, meu coração não se exalta, nem se enaltecem os meus olhos. Não ando nas grandezas, nem em maravilhas que me ultrapassam. Antes, mantive minha alma apaziguada e quieta, como a criança amamentada no seio de sua mãe. Como uma criança amamentada, assim minha alma dentro de mim. Que Israel espere no Senhor, desde agora e para sempre. Rezemos. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.